Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos juntos aqui nessa sexta-feira para falar sobre a palavra do Senhor. Estamos longe, distantes fisicamente, ainda impactados aí pela pandemia, mas se você está aí me assistindo já por mais de uma vez, isso significa que nós estamos próximos. Nós estamos caminhando junto e isso que é o mais importante, a gente está junto diante do Senhor, unidos por esse amor desse Deus maravilhoso que nos traz vida e vida em abundância. Estamos vivendo em um mundo em transformações e a pandemia do coronavírus veio acelerar ainda mais essas mudanças. E a gente tem assistido na televisão alguns filósofos falando sobre esse mundo pós-pandemia e as transformações, as rupturas que a sociedade tem vivido em razão desse impacto que temos sofrido pela pandemia. E a família não está livre dessas transformações. A família ao longo do tempo vem se transformando, vem mudando e essas mudanças vêm se acelerando nesse período de pandemia, né? Vamos entender quais são os caminhos da família no na pós-pandemia ou na pós-modernidade, no mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Para isso a gente precisa olhar a evolução da família desde o princípio, desde o começo, né, da formação da família. Então eu proponho a você a me acompanhar nesse caminho de entender a evolução da família, como a família se comportou, para a gente chegar nos dias de hoje e ter uma fotografia de como a família de fato tem se comportado. Então, no princípio, lá na criação do mundo, no livro da Bíblia, no Gênesis, ele fala que Deus criou o homem e a mulher como uma complementariedade na espécie humana. Não foi uma criação do homem, mas foi uma criação do homem e da mulher. Ambos se complementavam. Então, uma característica já da formação de uma família entre homem e mulher já era essa complementariedade. Eles eram um só. Apesar de serem dois, eles se completavam num só. Naquele momento, o homem tinha o mesmo valor do que a mulher. Para Deus, não existia um que valia mais ou que valia menos. Os dois tinham o mesmo valor diante de Deus, mas eles tinham atribuições diferentes. O homem dava nome aos animais, o homem participou da criação, no sentido de dando nome aos animais, de cuidar do jardim. E a mulher, ela é uma auxiliadora desse homem, era alguém que complementava a vida desse homem. Então a gente pode ver que eles tinham o mesmo valor, mas atribuições diferentes. A gente via também que eles caminhavam na imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles estavam em harmonia no centro da vontade de Deus. Isso significa que o homem e a mulher viviam de acordo com aquilo que Deus tinha criado, em harmonia com a natureza. A gente pode identificar que Deus fala que o mundo era sem forma e vazia, eles eram desorganizado, desordenado, e Deus ordenou esse mundo. Ele criou o mundo de uma forma ordenada. Nesse sentido dessa criação ordenada, ele também criou uma ordem e uma maneira harmônica de viver entre homem e mulher dentro dessa unidade complementar. Primeiro Deus criou o homem e a mulher e depois veio sim os filhos, que é uma extensão dessa unidade familiar. Ele passou a compor essa unidade. A relação do casamento era uma relação pautada na questão entre Deus e o homem. Era um vínculo forte entre Deus e o homem. A gente olha esse vínculo baseado numa aliança, na aliança que Deus fez com Abrão. Então, se a gente olhar para a sociedade, para o casamento, para a família, sob essa perspectiva da relação com Deus, naquele momento, a gente pode ver que era uma relação de aliança. Era uma relação unilateral,
sacrificial e eterna. Que é o mesmo sentido que Deus dá da aliança dele com o homem. Mas, andando um pouco na história, depois da criação, o homem decidiu tomar para si o controle da sua vida. E isso a gente costuma chamar de o pecado inicial, o pecado de Adão. E aquele momento em que Adão toma para si viver a vida segundo os seus propósitos, deixando de viver os propósitos de Deus, ou seja, a sua imagem e semelhança, ele passa a centralizar em si as suas decisões e o seu propósito de vida. Isso veio trazer para a humanidade, para o relacionamento, no caso da família, um desequilíbrio. Então o homem passou a se afastar do controle de Deus, da vontade de Deus, e viver dentro da sua vontade, dentro da sua própria concepção de relacionamento e de ordem. E com isso o homem, como a gente diz, o homem peca, e esse pecado então começa a transformar esse conceito de família. Essa relação familiar que o homem está vivendo, ela começa a sofrer algumas transformações. Então, com o crescimento da sociedade, as famílias vão crescendo, né? O homem vai se multiplicando, vão criando-se famílias, e essas famílias vão crescendo. A gente pode chamar que esse momento, olhar para esse momento como um momento pré-moderno. A gente começa a enxergar que a família começa a se expandir com os filhos e também a preservar os idosos. Então a família nesse momento, ela começa a sofrer essa transformação de incluir dentro da família os filhos e também aqueles que são idosos, que passaram da vida adulta. A família adquire então uma característica patriarcal, isso é, o poder da família passa a ser centralizado na figura do homem, na figura paterna. O homem passa a ter valor maior que a mulher em função daquelas atribuições que a sociedade lhe impõe. Então o homem, por conta da sua força, ele subjuga a mulher, ele passa a subjugar a mulher. O homem, por ser o detentor da riqueza da família, ele passa a subjugar a mulher, e tudo em função dele é que a família se constrói. Então a gente fala que é uma característica patriarcal da família nessa fase. A mulher é desvalorizada daquela condição de semelhante ao homem, de auxiliador ao homem. Agora a visão dela ela passa a ser exclusivamente uma reprodutora. Ela perde as suas atribuições de auxiliadora e passa a ser uma função de mera reprodutora. Se essa mulher ela dá filhos, então ela é garantida na sociedade, ela é garantida na família. Se essa mulher não dá filhos, então ela é excluída da família, ela deixa de ter valor, ela passa a não ter valor nenhum. A criança, ela é mera consequência do relacionamento entre marido e mulher. Ela não tem valores nem atribuições dentro dessa sociedade. A criança também é relegada a segundo plano. Os velhos, sim, tinham, os homens mais idosos, né? Eles sim tinham um valor dentro dessa sociedade como garantidores da sabedoria e dos valores familiares. Então, a família via no idoso, no patriarca, a condição daquele homem sábio e que garantia a vinculação, a unidade da família. Mas como a gente pode ver, a sociedade vem mudando, vem evoluindo, os anos vão passando, e crises, eu digo crises, são rupturas no convívio social, elas vêm acontecendo durante a história da humanidade, e essas crises provocam uma aceleração dessas transformações sociais. Então, um ponto que ficou muito importante na história da humanidade foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe uma ruptura dentro desse conceito de família patriarcal. Então, a família que era concentrada, não era concentrada, era ampla, era expandida, com a Revolução Francesa,
com essas transformações trazidas pela Revolução Francesa, a família passa a se concentrar e a ter um reduzido círculo familiar. Então passa a fazer parte da família, prioritariamente, o pai, a mãe e o filho. O idoso, ele começa a perder espaço dentro dessa família. Há uma ruptura do modelo patriarcal. O homem perde o seu valor e que esse valor passa a ser dividido com a mulher. Mudam-se as atribuições e mudam-se os valores. A mulher que até então ela era apenas uma reprodutora, ela passa a deixar de lado o espaço doméstico e passa a disputar com o homem o espaço público. Isso significa que ela começa a trabalhar. Ela sai de dentro de casa, começa a cumprir responsabilidades que antes eram apenas exclusivas do homem. E nesse sentido, mudam-se as atribuições delas e a sociedade passa a atribuir valor diferente tanto ao homem quanto à mulher. Então, o homem perde o seu valor de patriarca e a mulher começa a ganhar o seu valor. A gente começa a falar em empoderamento. A mulher deixa de ser deixa aquela atribuição de gestora do espaço doméstico e começa então a disputar o mercado de trabalho e ser valorizada de forma diferente pela sociedade. Em uma sociedade capitalista ocidental, a criança passa a ser considerada como um investimento no futuro. Ela precisa ser preparada para ser inserida no mercado de trabalho e no ambiente produtivo. Isto é, a criança que não tinha valor, ela era apenas um reflexo da produção, da reprodução humana, então agora ela passa a ser preparada para que ela seja inserida num ambiente produtivo. Ou seja, eu preciso preparar o meu filho para que quando ele seja adulto, ele consiga o seu espaço no mercado de trabalho. Então a família começa a concentrar os seus esforços, a sua intenção na criança, dando-lhe um valor que a criança não tinha. Ela passa a ser valorizada na sociedade. O velho perde a sua atribuição de garantidor de valores e o seu valor, então, e aí ele passa a ser condenado a uma morte social. Esse eu digo no sentido de que o idoso ele começa a perder o seu valor na sociedade. Ele não mais é um garantidor dos valores sociais, que agora eles não são mais sólidos, mas esses valores são líquidos, eles se transformam ao longo do tempo, com maior fluidez, com maior rapidez, e portanto essas ideias de conservadorismo começam a ser contestadas, e com isso é contestado então a atribuição do idoso e o valor do idoso. O capitalismo ocidental, a globalização e a comunicação, eles vieram acelerar ainda mais essas transformações sociais. Então, a gente já viu que a sociedade, a família, principalmente, que é o foco que nós estamos olhando, ela já veio sofrendo grandes transformações. Essas transformações são aceleradas nessa fase de globalização, de comunicação, e há mudanças significativas nesse relacionamento familiar. Uma dessas mudanças é a desfiguração do núcleo familiar. Antigamente a gente tinha pai, mãe e filho. Agora a gente não tem mais essa estrutura como sendo uma estrutura comum. Nós temos, as famílias monoparentais, que são as famílias apenas de mães ou apenas de pais. São as mães que tiveram filhos e que o pai da criança não assume o relacionamento e essa mãe tem que assumir a vida sozinha. Então, essa família então ela está modificada dentro da estrutura anterior. E nós temos também aquelas famílias que são multiparentais. São famílias em que, por questão de novos casamentos, então tem-se, entre aspas, 2 pais, 2 mães, 2 centros de
atribuições e autoridades dentro daquela família. Então, essa família pós-moderna que a gente vivencia, contemporânea hoje, ela tem algumas diferenças muito grandes em relação a essa questão da unidade familiar. Outra questão que surge em confusão, em razão dessa multiplicidade de formas de família, a gente tem a confusão das atribuições de papéis e autoridades, né? E nesse sentido, os pais e as mães, eles começam a perder aqueles valores e atribuições que eles tinham no princípio. Então, quem é o pai, quem é a mãe? Eu ouço o pai ou ouço a mãe? Eu ouço o padrasto ou a madrasta? Como que eu me comporto dentro dessa relação em que existe mais um centro de atribuições e de poder dentro da família? E aí isso gera um conflito enorme dentro da família moderna hoje. O homem e a mulher, eles continuam disputando o espaço público e o espaço privado começa a ficar relegado a segundo plano. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, eles passam a colocar toda a força no espaço de trabalho, no espaço de geração de riqueza para a família, de sustento da família, em busca de uma ambição consumista para que a família ainda tenha cada vez mais posses, cada vez mais bens. Então a família trabalha cada vez mais para sustentar um padrão de vida melhor e nesse sentido acaba ficando relegado a segundo prazo a gestão do espaço privado da família, que a gente fala na questão da socialização primária, que são as relações sociais dentro da própria família. E como a mãe e o pai não conseguem dar conta de serem atores no espaço público e também gerir o espaço privado, então eles começam a relegar essa gestão do espaço privado a terceiros. Então eles entregam essa gestão à escola, no cuidado dos filhos, entregam a gestão aos avós, entregam a gestão aos auxiliares, aos empregados, e nesse sentido eles não vivem mais a gestão privada, eles vivem a gestão pública e isso eles dão a terceiros para conduzir essa gestão. E nesse caso a criança é impactada por perda dessa socialização primária, por perda dessa socialização feita pela mãe e pelo pai. E ocorre o desinvestimento na formação da autoestima da criança. Ela não se sente querida e amada pelos pais como parte do seu contexto dentro da família. Ela é desconfigurada nesse sentido. Hoje a gente vê muitos casos de crianças com depressão e com ansiedade em virtude dessa desorganização da família. E para conservar, para consertar, para compensar esse distanciamento que os pais trazem, estão apresentando em relação à família, eles precisam tirar a culpa e esse peso de não estar presente dentro da família. Então o que eles fazem? Eles entregam aos filhos a primazia do relacionamento familiar. Então focam na criança os seus esforços e as suas atenções. Não mais atenção entre o casal, marido e esposa, né? Mas eles começam a se escravizar em função dos filhos. E aí as crianças passam a apresentar uma característica de tirania infantil, segundo o psiquiatra Joel Birman. E ele mostra isso em que nos tempos modernos a família não gera mais em torno do casal, mas a família começa a gerar em torno da criança. A criança passa a ser empoderada. O velho é resgatado e é revalorizado sobre dois aspectos. Um primeiro quanto ao reconhecimento humanitário daquele que prestou serviço à sociedade e ainda que improdutivo, ele tem o seu valor como ser humano. E de um outro aspecto também, a gente vê a questão de ele passa a ser útil
para a família novamente. Ele passa a ser útil porque ele passa a cuidar dos filhos dessa família, e aí nesse sentido ele é mais um auxílio. Muitas vezes os velhos, eles servem como moradia de muitas famílias que não tendo possibilidade de ter o seu imóvel, de ter moradia, então eles retomam a casa do pai como uma facilidade para a sua vida. A relação de casamento, ela deixa de ser, ao longo desse tempo que a gente está vendo, dessa evolução, daquela característica de uma aliança entre as pessoas, e ela passa então a tomar uma característica contratual. Ela não é mais unilateral, mas ela é bilateral. Ela não é mais incondicional, essa relação, mas ela é condicional. E ela também não tem mais a característica de eternidade, que é até que a morte nos separe. Mas ela passa a ter uma característica temporal e de ruptura a qualquer tempo. O problema que a família enfrenta hoje é que ela está em desordem. A gente pode olhar para essa fotografia que a gente acabou de refletir sobre ela, e a gente começa a ver uma família desorganizada, em desordem. E no meu ponto de vista, eu quero compartilhar com vocês que essa é uma questão que ela vem do pecado, do pecado inicial, né? Daquele pecado que nasceu através de Adão. Na estrutura da familiar contemporânea, é atribuído ao pai, à mãe e aos avós valores sociais capitalistas, ou seja, valoriza-se cada um na medida do que ele pode gerar de resultado para a família. Anteriormente, no princípio, o homem e a mulher, eles não tinham mais valores do que o outro. Ambos tinham os mesmos valores e atribuições diferentes. Na sociedade moderna, desorganizada, vale aquele que traz mais resultado para a família, aquele que é mais eficiente para a família. O pai perde o seu valor e o seu poder. A sociedade deixa de ser patriarcal. A mãe ganha valor e poder, ela é empoderada na sociedade moderna. E o filho, que não tinha valor nenhum, passa a assumir a centralidade da vida familiar. E por que chegamos a esse ponto? Porque a humanidade se afastou dos caminhos de Deus. A humanidade não vive mais em imagem e semelhança a Deus. Desde Adão, o homem tem se afastado dessa vontade de Deus, que é pura, que é agradável e que põe em ordem aquilo que está em desordem. Como que isso começou? Com Adão. Quando Adão começou a deixar de viver a imagem e semelhança de Deus, e ele disse: eu vou viver de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu acho que deve ser. Ele foge dos propósitos de Deus e ele passa a viver através dos seus propósitos. E como a gente coloca a família em ordem de novo, traz a família à harmonia? Quando a gente põe a família nos caminhos de Deus. Paulo nos orienta a respeito de como nós nos renovarmos, como nós retomarmos esse caminho diante de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 2. E depois a gente vai ler dos versículos 9 ao 21. Aqui na minha versão, eu vou ler para vocês na versão da Almeida Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, versículo 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo destaca
3 pontos que eu vejo aqui importantes que ele ensina à igreja cristã lá em Roma, na Itália, 3 pontos importantes que podem ser aplicados para a família hoje, para o nosso contexto que vivemos hoje. O primeiro ponto é reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Diz assim: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Se a gente falar em crentez, a gente pode falar em receber o Evangelho. Mas, em outras palavras, é reconhecer que, apesar de não termos mérito para pagar o preço por esse afastamento nosso da vontade de Deus, Jesus, o Deus Filho, homem que viveu a vontade de Deus, pagou este preço em nosso lugar por meio da sua morte e ressurreição, para que quem nele crê seja absolvido do seu pecado e seja religado a Deus. Então, o primeiro passo para que a gente retome o controle, a ordem da nossa família é a nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. É o reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É reconhecer nele e vivermos a sua imagem e semelhança. Nos aceitarmos como sua criatura, como criação de Deus e nos sujeitarmos a Ele como se fossem seus filhos e seus servos. O segundo ponto que a gente pode destacar aqui nesse verso 2 é que nós temos que ser transformados pela ação do Espírito Santo. Que diz lá, e não vivam conforme os padrões deste mundo. No que diz respeito à família, precisamos resgatar os valores e os padrões para o convívio familiar, ou seja, viver aquela imagem e semelhança, caminhar no centro da vontade de Deus. O segredo de transformar a sua família, de ter uma família em ordem, de viver uma família boa na presença de Deus, uma família feliz, é que nós precisamos resgatar o conceito de Deus para as nossas vidas. Voltar a ser a família como Deus sonhou. Isso significa resgatar o significado do casamento, não como um contrato que é hoje, mas resgatar aquela compreensão de que o casamento é uma aliança, é unilateral, é um autossacrifício dado pelo outro, que ele não termina, não é um contrato, não são acordos de convivência, mas é um desejo de viver junto. E não é alguma coisa que a gente possa quebrar a qualquer motivo e a qualquer tempo, mas é um compromisso pela eternidade. É de viver junto, assim como o Senhor fez uma aliança conosco e Ele cumpre essa aliança, é essa mesma concepção que a gente tem que ter a respeito do casamento. A gente precisa fortalecer a compreensão e que pai e mãe são uma unidade que se complementam e que tem o mesmo valor diante de Deus. Essa questão é importante porque nós não estamos falando de valores seculares. Quando a gente olha para a família, a gente não pode olhar com o valor de quem vale mais ou menos. Se o filho vale mais, se o filho vale menos, se o pai tem mais valor pela sua posição social que a mãe, pelas suas atribuições. Nós temos que compreender que pai e mãe são uma unidade que se complementam. Ele é uma humanidade, homem e mulher juntos. Então não há espaço para predominância do homem na família ou predominância da mulher na família. A gente tem, do filho na família. A gente tem que ter a compreensão de que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus, mas que nós temos atribuições diferentes. A gente tem que compreender que filhos, que pais, que mãe, eles dentro da família eles têm atividades e atribuições diferentes. E que isso não implica maior o valor. É como se fosse os membros do corpo. O dedo não tem mais valor do que a mão, nem a mão maior do que o braço. São atribuições diferentes, mas ambos têm o mesmo valor dentro do corpo. E é assim que Deus olha para a família, dentro dessa unidade. E o importante é que a gente precisa compreender
que cada um tem que exercer a sua atribuição dentro, o seu papel dentro da família. Então o homem tem essa responsabilidade de cuidar, de zelar pela família. A esposa é auxiliadora dessa família, desse marido, nessa condução dessa responsabilidade. E o filho é aquele que honra o pai e a sua mãe. É dentro desse contexto que a família volta a se tornar organizada, harmônica e em ordem. Esse é um passo importante de retomar a estrutura que Deus entendia e entende para a família. Em terceiro e último lugar, a gente precisa experimentar o reino de Deus. Paulo diz, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz assim o verso 9 ao 21, eu vou ler para vocês. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência ao outro. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertencem a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Estas são algumas recomendações do apóstolo Paulo para a vida, para que os cristãos experimentem a vida, as virtudes do reino de Deus. Exerçam, vivam dessa maneira. E eu trago isso para a família. Se nós conseguimos viver na família esses sentimentos, essa forma de vivenciar o convívio, a relação, a gente vai ter uma família harmoniosa. Mas o viver o reino de Deus vai muito além dessas virtudes recomendadas. Para isto, Jesus Cristo, ao ser elevado aos céus, nos deixou o Espírito Santo, que nos aperfeiçoa em viver em imagem e semelhança de Deus. Meus amados, a grande importância que eu vejo para resgatar a família nos dias de hoje é a importância de colocar novamente a família em ordem. E colocar a família em ordem significa colocar a nossa vida em ordem. E colocar a nossa vida em ordem é reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, transformando, aperfeiçoando o nosso viver. Peço a você nesse momento que nós possamos fazer um momento de oração e orar pelas famílias. Hoje, dia 15 de maio, aqui no Brasil, a gente comemora o Dia Internacional da Família e com isso nós vamos pedir que Deus venha abençoar as nossas famílias. Oremos. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por falar em nossos corações. Pedimos a Ti, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações,
quebrantar os corações daqueles que ainda não o compreendem como Senhor e Salvador das suas vidas. Que essas pessoas, Senhor, que nos assistem nesse momento, possam ter sido impactadas por essa palavra e que a ação do Teu Espírito, Senhor, venha fazer essa semente plantada frutificar na vida dessa pessoa. Pedimos a Ti também, meu Pai, que o Senhor venha nos trazer a compreensão do que é viver o reino de Deus, do que é viver nos Teus caminhos, no que é viver em imagem e semelhança a Ti. Que o Senhor a cada dia, Senhor, possa ir aperfeiçoando o nosso coração e o nosso entendimento. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas famílias, as famílias da igreja, Senhor, que compõem o Teu corpo, a família, Senhor, daquele que nos assiste e que ainda não se achegaram a viver em comunidade conosco, que o Senhor estenda, Senhor, a essas famílias as Tuas bênçãos, que o Senhor estenda também a essas famílias, Senhor, o socorro, a salvação, a proteção, que o Senhor, meu Pai, acampe Teus anjos ao nosso redor, que o Senhor nos poupe, Senhor, da doença, do coronavírus, que o Senhor nos poupe, Senhor, da fragilidade financeira em razão dessa pandemia, que o Senhor, meu Pai, nos ajude, Senhor, a manter o nosso equilíbrio emocional e psicológico frente a esse isolamento. Abrevia, Senhor, o tempo dessa pandemia. Traz, Senhor, aos cientistas sabedoria para que possam descobrir, criar uma vacina e um remédio que combata esse vírus. Dá entendimento, Senhor, aos nossos governos para que trabalhem em prol da comunidade, em favor do povo, para que o povo não venha a sofrer, Senhor, os efeitos de toda essa pandemia. Assim oramos agradecidos por Ti, por todas as famílias, Senhor, que o Senhor tem abençoado, Senhor, e que o Senhor possa alcançar a cada uma delas através dos Teus servos, Senhor, que trabalham em prol do Teu reino. Assim oramos e pedimos que a Tua graça, que o Teu amor e que as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre cada um dessas pessoas que nos ouvem nesse momento. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.